minha gente, estamos iniciando agora o primeiríssimo programa Esporte Total aqui pela Link TV. Hoje, abrilhantado pelo meu querido Carlão Oliveira, de sempre, que vai ligar o microfone dele, pelo meu querido Max Souza, que eu já estava namorando já há 25 anos para fazer o programa comigo, e o Bernardo Leiros, que é o já conhecido menino prodígio do nosso programa Esporte Total. E comigo, Jansen Leiros Júnior, que você já conhece. Bem-vindo, Carlão. Ô, meu amigo Jansen, é uma honra, um prazer enorme estar aqui novamente com você, agora nesse programa piloto, e dizer a todos que, com certeza, vai ficar na história, vai ser um marco esse programa piloto, ainda mais ancorado por você, com a presença do garoto prodígio, Bernardo Leiros, e desse meu novo amigo, Marcos Santos. Jansen, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e desde já desejo a todos os nossos ouvintes e participantes aquele cordial boa noite. Ô Max, agora, depois que o Carlão se apresenta com essa voz, agora você vai ter que se virar. Boa noite. Cara, agora eu fiquei numa situação bem difícil, né? Mas vamos tentar aqui, né? Boa noite a todo mundo que está acompanhando esse bate-papo. Que seja uma noite bastante agradável, bem descontraído, que é justamente isso, né? O bate-papo é algo informal, é algo informal que a gente faz com os amigos, né, de casa. Isso. Então, obrigado aí, a Carlão, ao Jansen. Já estamos alinhavando isso já tem algum tempo, né, Jansen? Bastante tempo. E a agenda não se consegue, não se cruza, e a gente conseguiu fazer hoje. A gente só corre um risco aí, eu e o Carlão, a gente ser abduzido e convidado para alguma rede de canal de esporte, e a gente ser convidado e talvez não faça o segundo programa, né? Mas nós vamos aqui segurar as propostas, né? Que tá tocando aqui já. Ainda mais depois... Eu tô aberto, Max. Se você for, eu vou contigo. Ainda mais quando você aparece, Max, com essa cara de Loureiro Neto, com esse microfone bacana aí. Então, eu tive que fazer um investimento porque vou falar na sua rede, né? No canal. Então, tem que estar bonito, tem que estar legal. Muito bem. O Max e Carlão, a gente vai começar batendo um papo, e como sempre, o Carlão já tem o ritmo da gente. Vamos começar com o Campeonato Carioca, que tem a segunda partida agora para o sábado, portanto, para amanhã. Flamengo e Fluminense se enfrentam amanhã para decidir o Cariocão, mas no domingo também decidem Flamengo e Botafogo Vasco e Botafogo. Não, Vasco... O Gordinho errou. Vasco e Botafogo. Errou. A taça, o que equivale ao quinto lugar. Que coisa de louco assim. O que é isso que fizeram com o Campeonato Carioca? Não, rapaz, foi inteligente, dividiu em duas partes. A primeira parte de primeiro ao quarto, que aí o que acontece? O terceiro e o quarto não ganham nada e o quinto ganha. Simples. Campeão. Não, é campeão. O quinto foi campeão, ou seja, o quinto é melhor do que o terceiro e o quarto. Pronto. É bastante inteligente, né? Não, Max. E uma coisa importante, eu não sei quem que faz essas coisas, né? Eu, quando era moleque, eu fazia campeonato de jogo de botão. Acho que todo mundo já fez isso, né? E era chaveado, chave B contra chave C. Era mais organizado do que essa aí, desse nosso amigo. Porque o que esses caras conseguiram fazer? Desde que o mundo é mundo, a Taça Guanabara era o primeiro turno e a Taça Rio era o segundo turno. Não era o campeonato carioca, né? Não era o campeão carioca, mas era um campeonato dentro do outro, né? E o que eles conseguiram fazer? O Flamengo, que já foi campeão várias vezes,
O Fluminense, que foi campeão várias vezes, inclusive ano passado. Eles tiraram a graça dos campeões do passado. Eu já vi um vascaíno brincando, um cara brincando com um vascaíno, e ele falou: ué, você Taça Rio, vocês já foram campeão de Taça Rio também. Ou então, eles desvalorizaram os turnos que valiam uma taça dos anos passados. O Fluminense foi campeão ano passado da Taça Rio, ou seja, ele foi campeão de um turno, foi para a final, ganhou do Flamengo e levantou uma taça. E o Vasco vai ser o quinto colocado, vai ganhar uma taça. Então, é estranho, é muito estranho. Uhum. Mas, Max, tem coisas que só acontecem com Botafogo e Vasco. Por quê? Porque eles criaram a Taça Rio para que os times pequenos pudessem colocar nos seus estádios campeão da Taça Rio 2021. Mas aí o Botafogo e o Vasco acabaram com a alegria deles. E aí deu esse furduço todo no futebol carioca, cara. Foi isso que aconteceu. Se o Botafogo e o Vasco tivessem lá entre os 4 primeiros, que era o que seria normal, eles viriam a segunda opção do que a primeira. E tem uma coisa ainda mais esquisita. Isso aí. Se o Vasco, que já saiu na frente, ganhar a Taça Rio, ele vai receber da federação algo em torno de 1 milhão. Né? Se o Flamengo ou o Fluminense perderem, o vice-campeão recebe 500 mil. Ou seja, menos o Vasco, que o quinto colocado vai ganhar mais dinheiro do que o vice-campeão lá do Campeonato Carioca. É um negócio muito bem feito. Isso demonstra a imensa qualificação dos nossos dirigentes de futebol aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui do lado com o nosso menino prodígio, Bernardo Leiros. Eu quero que ele fale também, até porque hoje, Max, nós estamos aqui super bem representados. Nós temos um tricolor, nós temos um flamenguista, nós temos um botafoguense e temos um camarada que é São Paulino. É bom que ninguém tem um errado no meio disso tudo, né, não, Max? É tricolor, né, de qualquer maneira. Ô, Bernardo, o que você achou dessa montagem aí do Campeonato Carioca? Eu lembro que ainda na rádio a gente fez uma resenha uma vez em que parecia que a coisa valeria, como bem disse o Carlão, que valeria para os times pequenos. Acabou que deu tiro no pé. Selo Ferdi de qualidade, amigo. Tudo que tá bom pode ficar ruim, pode piorar. É verdade, que lástima. Agora, o Max, falando de jogo mesmo, você acha que amanhã dá Flamengo ou dá Fluminense? Sem paixão, hein? Na verdade, os flamenguistas, né, eles estão sendo mais críticos com os resultados do time do que um outro time, né? Eu sinto que o Rogério Ceni não deu liga com o Flamengo, sabe? Não se entrosou com o time. Então, eu vejo, já desde ano passado, a zaga fragilizada, porque o time do Flamengo ele joga muito avançado. E quando você joga avançado, você vai dar campo. Você tem que se preparar para isso. Né? Não adianta o Flamengo ter dois zagueiros pesados que vai tomar contra-ataque. Enquanto a bola está lá na frente, vai ser resolvido. Mas lá atrás preocupa. Então, se você for pegar um passado recente do Flamengo, o Flamengo já entra em campo perdendo de 2-0. O ataque tem que fazer 3 gols para ser campeão, amanhã, no caso, né? Porque o Fluminense ele tem um contra-ataque muito veloz. Esse primeiro jogo, eu assisti o primeiro tempo, o Fluminense, uma mescla, né? E o Fluminense faz isso muito bem. Ele coloca os garotos, e tem revelado garotos muito bons, né? E ele junto com um time um pouco mais experiente, está fazendo um ensaio muito bacana. Mas, de qualquer maneira, a força que o Flamengo tem nesse primeiro jogo, até os 30 minutos, o Fluminense parece que
estava assustado, porque o Flamengo realmente faz muita pressão, né? E o goleiro não tocou na bola no primeiro tempo, até aos 30 minutos, quando alguém começou a jogar bola nas costas da linha ali de média do Flamengo, e os meninos começaram a apostar corrida com os zagueiros. Isso não dá certo, né? Então, o que pode acontecer amanhã? Pode acontecer o que tem acontecido, né? O Flamengo faz aquela pressão inicial. Se a bola entra 1, 2 vezes, a situação do jogo muda completamente. Se não, vai acontecer o que a gente viu de novo no segundo tempo do jogo passado. O Flamengo meio que se acomoda, o Fluminense começa a gostar do jogo e vai ficar jogando no contra-ataque porque tem qualidade. O segundo tempo do primeiro jogo foi todo do Fluminense. E o Flamengo não sabe se defender. Eu me lembro de eu vendo o jogo, o Flamengo ainda estava 1-0, e eu falei para minha esposa, a gente vai tomar um gol. Vai tomar gol, porque não tem jeito. Porque aquela zaga é grande e mesmo assim furada. Então, qual é o meu palpite para amanhã? Eu não tenho palpite. Depende muito de como o Flamengo vai se portar nos primeiros 20, 30 minutos. Se o Flamengo sair da frente, pode ser que ele adote uma postura menos agressiva para que ele consiga preservar a zaga. Se ele continuar lá em cima e com aquele espaço entre o meio-campo e a zaga, o Fluminense tem toda a chance de revirar o jogo. Na verdade, as grandes chances de gol foram do Fluminense no outro jogo, né? Então, na verdade, é um jogo aberto. É um jogo aberto. Eu como flamenguista, eu torço que dê certo para o Flamengo. Mas tenho bastante receio. A zaga está bem... Quando eu falo zaga, eu não falo zagueiro, né? É o sistema defensivo não está legal. Entendi. E, Bernardo, você, como tricolor carioca, espera o quê do jogo de amanhã? Então, eu concordo muito com o Max em relação à questão de como foi o jogo. Realmente, os 30 primeiros minutos foram todos do Flamengo. A pressão inicial do Flamengo é a grande característica deles. É um jogo que, para o time como o Fluminense, que já tinha tendo bons resultados em função de contra-ataque, realmente deixou o time muito assustado. Porque o clube ganhou do Santa Fé, por exemplo, lá na Colômbia, aquele 2-1, em cima de um contra-ataque fulminante. Era contra-ataque, porém não tinha pressão inicial. Contra o Santa Fé também, no Maracanã, mesma coisa. Contra o Flamengo, no final do Carioca, tomou a pressão inicial. Isso assustou muito, porque o Fluminense ele tem um déficit na parte esquerda do campo, principalmente ali na lateral. Então, quem fez o pênalti em cima do... Não lembro agora qual jogador do Flamengo, foi o Egídio. O Fluminense tem esse grande problema do lado esquerdo. E eu acho que realmente o Flamengo vai decidir o jogo no começo. Se realmente o Flamengo fizer o primeiro gol, fizer o segundo, eu acho difícil o Fluminense se recuperar. Porque essa pressão o Fluminense não está acostumado a tomar. Mas se conseguir não tomar o gol, conseguir manter o ritmo, realmente tem tudo para conseguir fazer isso no segundo tempo, acelerar e até ganhar o jogo. Mas é muito difícil. E você, meu querido Carlão Oliveira, que vai ficar na arquibancada tanto quanto eu, espera o que do jogo? Olha, eu espero que seja uma boa partida, que os dois plantéis se respeitem dentro de campo, que seja um jogo limpo e que vença o melhor. O melhor é o Fluminense, porque eu não vou torcer pro Flamengo. Você estava parecendo até o diplomata tentando se manter equilibrado entre duas torcidas. Não, ele tá em cima do muro, mas se ele cair, ele vai cair pro lado do Fluminense. É verdade. Não, claro. Entendeu? Pô, lá eu vou ter mais apoio. Não, mas agora falando sério mesmo, deixando um pouco da ironia, da diplomacia de lado, são duas equipes que fizeram por merecer para estar fazendo essa final. São duas equipes que estão disputando um dos principais campeonatos sul-americano, que é a Taça Libertadores da América, e ambos com um plantel muito bem arrumado, muito bem ajeitado.
Concordo com o Max quando ele falou acerca do Rogério Ceni, que ainda não conseguiu arrumar o time do Flamengo. Eu digo que ele foi campeão sem ganhar jogo, ele foi campeão brasileiro sem ganhar o jogo, ele foi campeão da Supercopa sem ganhar jogo. E aí, como é que um técnico que ainda não conseguiu implantar uma filosofia de jogo vencedora no Flamengo, tem os ajustes, e aquela coisa, eu acho que qualquer técnico com o plantel do Flamengo dá para ser um bom técnico. A única coisa é que ele tem que ter um espírito de liderança e empatia com os atletas, o que a gente não vê muito no Rogério Ceni. Agora sim, agora a gente já começa a ver um pouco mais de descontração entre os jogadores com ele. Agora a gente está vendo aí o Fluminense da base, né? O meu querido Greg, que é um futuro jogador do Fluminense, com certeza vai jogar na seleção brasileira, vai jogar na Europa, vai ser o cara que vai substituir o Pep Guardiola quando se aposenta como técnico. Então, diga-se de passagem, eu tenho que dizer o seguinte: o futuro do futebol brasileiro, como diz o Pelé, olhem as crianças, cuidem das crianças. Então, Maxi, o cara agora derrubou todos os meus comentários. Eu vou dizer para você, continuo sendo tricolor. Sendo botafoguense, não tem como torcer senão por uma vitória do Fluminense, apesar do Flamengo estar com um time muito bem ajeitado. Mas eu acho que, nesse momento, a força tricolor vai contar um pouco mais, vindo de um Fred muito motivado, o Fred que está vestindo a camisa, que está comprando o barulho do time junto à torcida, seja a torcida do próprio Fluminense ou a torcida do time adversário. O que a gente vê é um Fluminense que a gente não via há muito tempo. Um Fluminense competitivo e vestindo realmente a camisa. Em relação ao Fluminense, dica de passagem, ele se refez aí pelo menos umas 2 vezes, ano passado e esse ano. Ele, com dívidas pesadas, ele lançou jogadores, vendeu esses jogadores e lançou jogadores tão bons quanto os que estavam saindo. Outro dia a gente estava falando de João Pedro, estava falando de Marcos Paulo, eu acho o nome deles, e a gente, Ivanilson. Cara, são jogadores que veio da base, já estavam dando certo, vendeu. Aí quando eu de longe falo assim, pô, agora babou, né? Agora acabou, não tem. Aí ele vai lançando outros garotos, lançou esse Kaique, que já está vendido. Então o Fluminense tem feito milagre, né, com a base deles. Eu realmente estou surpreso com aquela fábrica lá de Xerém, que esses caras eles estão fazendo um belo trabalho, porque sai jogador, vem jogador e jogador vai para a área. Aquele, eu esqueci o nome daquele meio campo, Martinelli. Né? Então, é jogador de muita qualidade, né? E o Fluminense faz jogador, vende e faz dinheiro, pelo menos ele está se mantendo. Ninguém esperava. E com isso vai diminuindo sua dívida. Ninguém esperava que o Fluminense chegasse aonde chegou no Brasileiro do ano passado, e ninguém esperava que o Fluminense estivesse buscando uma vaga agora pela Libertadores, né? Agora, já que nós falamos em Libertadores, vamos aproveitar e começar pelo Fluminense mesmo. O Fluminense na Libertadores, até o jogo passado, tinha uma perspectiva de se classificar com certa facilidade em primeiro do grupo. E agora, com a derrota que teve em casa para o Júnior Barranquilla, se complicou e agora corre o risco de nem se classificar, porque joga exatamente contra o River Plate na Argentina na próxima rodada. Por que os times brasileiros, eu estou generalizando, têm tanta fragilidade para enfrentar um torneio copeiro como a Libertadores da América? Posso responder? Fica à vontade, Marcos. Então, eu acompanho isso já tem uns 40 e tantos anos, né? E eu falo de maneira assim, bem tranquila. Os times brasileiros foram roubados durante 30 anos. Né? Todos nós, todos os times que participaram lá, nós fomos prejudicados de todo tipo, por juiz, por força de polícia. O Vasco foi campeão
O pessoal relata que os caras entraram armados com os cachorros do exército no vestiário. Intimidaram o árbitro na rua. Né? Então, nós tivemos todo tipo de pressão. Não é à toa que quando o Flamengo ganhou em 81, somente o Cruzeiro e o Santos tinham ganho o campeonato da Libertadores. Né? Uhum. Na medida que as coisas foram ficando mais claras, os jogos hoje têm 300 câmeras. Né? Todo mundo está de olho nisso, não cabe mais o tipo de pressão, digamos assim, que eles faziam. Então, passamos por uma outra etapa, nós já estamos nos aproximando como o país da América do Sul com o maior número de títulos. Se eu não me engano, nós estamos aí a 3 ou 4 títulos da Argentina. E se você for pegar nos últimos 10 anos, sei lá, metade foi brasileiro que ganhou. Esse ano, o Flamengo talvez não ganhe, do jeito que está jogando, talvez não ganhe. Mas eu acho que vai ser um brasileiro. Ou vai ser Atlético, ou vai ser Palmeiras, na minha opinião. Então, teve esse fato que eu falei agora de ser roubado, e tem um outro fato que nós estamos aprendendo a jogar Libertadores. Né? Coisas que o gaúcho faz muito bem. Né? Existe no YouTube, o Bernardo aí que é mais novinho, procura lá, Bernardo, Grêmio e Nacional de Montevidéu, final do campeonato. Aquilo não era futebol. Aquilo não era futebol. Quem vê a cena do filme, do jogo, fala, cara, era para expulsar 8 de cada lado. E era cada entrada nos peitos, era chute nas costas. Então, era assim. Um verdadeiro UFC. O Flamengo de 81, o time pisava na perna do jogador, estourava. Tem uma foto famosa do Adílio jogando bola com a camisa lavada de sangue. E era assim que era. Era assim. Mas essa parte diminuiu, porque estamos em outros tempos, mas, de qualquer maneira, nós estamos aprendendo a jogar futebol. Estamos aprendendo a jogar com os times em Equador com 4.000 metros de altura, em La Paz. Aqueles times da Bolívia é uma graça, né? Eles lá ganham do Flamengo, do Atlético, de 2-1, 2-0, aí vem aqui e perde de 8-0. Aí o que é isso? Né? É a montanha, a gente perde para a montanha. Até nisso nós estamos aprendendo. Então, o Flamengo já ganhou, o Palmeiras já ganhou, um brasileiro vai ganhar esse ano de novo, e nós vamos aprendendo a lidar com esse pessoal. Né? Só para lembrar que a Argentina perdeu muita força, em questão econômica, principalmente. Né? O River Plate desse ano não é o River Plate de 2 anos atrás. Não é. Inclusive, o River Plate vai jogar com quase que 20 jogadores. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa que depende diretamente da vida do Fluminense. Eu conversando com uma pessoa hoje, e a gente olhou no site, alguns jogadores devem voltar para esse jogo. Eu falei, cara, mas acho que não deu 15 dias. Ele, não, mas é 10 dias. Ou seja, existem umas regras contra a Covid, da Conmebol, que eu acho que o River Plate vai para o jogo do Fluminense, se não com todos os jogadores, pelo menos não vai ser igual esse que passou. E é a chance do Fluminense. O Fluminense precisa ganhar esse jogo, ou então ficar torcendo para o outro não ganhar. Está complicado para o Fluminense. Tá muito complicado. Agora, o Flamengo, mesmo com empate, não se complicou tanto, né? Já se classificou. Uma coisa que a pessoa esquece, e o Ceni poupou, na verdade é isso, que os comentaristas do Rio de Janeiro chegam até a conclusão. Ele poupou os jogadores para o jogo contra o Fluminense. É uma estratégia, eu acho que a diretoria deve ter apoiado isso, só que é o seguinte, era importante o Flamengo ter ganho aquele jogo, porque é importante você se classificar na fase de grupo, em primeiro, de preferência, o melhor primeiro lugar dos grupos. Porque uma vez que você é o melhor primeiro lugar dos grupos, todo o jogo de volta é dentro da tua casa. É uma vantagem, principalmente que talvez, a partir do meio do ano, a gente passa a ter até público. Ninguém sabe como é que vai ser isso.
Então, o Flamengo se classificou em primeiro, é uma vantagem. Os primeiros lugares irão enfrentar os segundos lugares dos outros grupos, né? Já é uma vantagem. Mas se fosse em primeiro, o melhor primeiro seria importante. Muito bem. Trocando agora de Libertadores e caminhando para o Campeonato Brasileiro que se avizinha, o Bernardo, o que você espera desse Campeonato Brasileiro que vai começar com tantos torneios em paralelo? Você acha que vai dar para os times focarem o Brasileirão ou vai começar aquele Brasileirão com os 5, 6, 7 primeiras rodadas muito a meia boca e depois é que vai engrenar quando os outros torneios acabarem? Porque ainda tem Copa do Brasil, né? Que ninguém está falando. Então, eu acho que os times eles vão ter que, no começo do Campeonato Brasileiro, fazer muita decisão. Se vão colocar o time principal para jogar, se vão focar em Brasileirão, porque esse ano o calendário está muito apertado. Com o clube que decide jogar a Libertadores, focar na Libertadores ou na Copa do Brasil, ele vai ter que abrir mão de alguns jogos no Brasileirão. Você não tem como jogar todos os jogos do Brasileirão com competitividade jogando outras competições. Ainda mais no ano atípico como a gente está. Fala, Carlão. Falar o quê, rapaz? Esse menino aí dá aula, rapaz. Eu já falei. Eu fico aqui babando quando eu ouço esse menino falar de esporte, Max. Tão jovem, mas já uma enciclopédia, cheio de repertório, cheio de conteúdo. Quem sou eu para contestar alguma coisa? Dele eu só contesto de voleibol, que voleibol ele não entende. Do resto, eu não falo nada. E você, Max, o que está esperando desse Campeonato Brasileiro? O Brasileirão, ele vai ser, quer dizer, esse próximo semestre, já pegando o junho, né? O último mês do primeiro semestre, vai embolar tudo. A Copa América, na verdade, não era para ter existido, não podia ter Copa América esse ano. Mas tem um negócio chamado dinheiro que eles não querem saber, né? Se vai ter foi o São Paulo, né? São Paulo jogou sábado, terça, quinta e vai jogar domingo, sábado. Então eles não querem saber. A questão é bota jogador, bota reserva, bota garoto. Cara, mas quem está comprando um jogo, eu quero ver o Arrascaeta jogando, eu quero ver eu não quero ver os meninos da base jogando, né? Então, você quer ver o time completo, né? Você quer ver as estrelas. Exato. Tipo assim, o Flamengo vai jogar contra o Vasco, ou contra o São Paulo. Aí vai só menino do São Paulo. Pra gente pode ser bom, porque vai fazer ponto, mas a gente quer ver jogo, a gente quer ver confronto entre grandes equipes. Quer ver espetáculo, não veremos isso, né? Não veremos isso. E pior, quanto mais o time evoluir bem nas outras competições, mais enrolado vai ficando. Ou seja, ele vai chegar numa hora que eles vão ter que escolher. Eu acho que esse início, todos esses times envolvidos com outras competições vão abrir mão do Campeonato Brasileiro em detrimento de Copa do Brasil ou Libertadores. Porque, mal ou bem, tem 38 rodadas, ele consegue, quem sabe, se recuperar lá na frente, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Existe um movimento de entrar também, de ter torcidas ainda esse ano no Brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer, vai depender de vacina, de imunidade. Então, de qualquer maneira, não tem só Flamengo. Flamengo saiu disparado em 2019, o Palmeiras meio que abriu mão do campeonato. Em 2020, a disputa era entre Palmeiras e Flamengo. O São Paulo entrou no meio e depois se perdeu e ficou tudo meio embolado. O Inter também não tinha time para estar lá. De qualquer maneira, este ano, eu acho que a gente vai ter aí o Flamengo, Palmeiras, o Atlético, o Inter está reforçado e o próprio Grêmio está reforçado. E eu vejo o São Paulo também com um time bem arrumado. Ou seja, num campeonato desse aqui, brasileiro, eu falei 6 times. Você pergunta na Espanha quantos têm chance de ser campeão, você vai falar 2 times, no máximo 3. Né? Na Inglaterra, a mesma coisa. É o City, é o outro lá. Então, no Brasil, qualquer um aqui,
6 times têm chance de ganhar. E, Max, eu acrescento mais um essa sua lista, se realmente vingar a ida do Renato Gaúcho para o Corinthians. Aí eu vou dizer para você que aquele bando de loucos vai incomodar, hein? Porque Isso o Renato colocou como condição dele dirigir o Corinthians tempo para trabalhar. Se o Corinthians der a ele essa carta branca, ele vai modificar o time, o modo de jogo do Corinthians, e ouso eu a dizer que o Corinthians aí entra nessa tua relação, hein? Então sempre tem uma surpresa, né? Um time que se mete no meio das pessoas que estão lá na frente, mas eu acho que vai ficar aí nessa turma aí, Atlético, Palmeiras e Flamengo. Se fosse descendo o Inter, o Grêmio, aí você bota o Corinthians e vai ficar nessa turma aí, né? O resto vai ficar brigando. Agora, se for falar de Série B, é uma péssima hora para o Vasco e para o Botafogo estar na Série B, né? Porque tem times ali se reforçando e vai ser difícil sair. Eu ouvi um cara falando uma vez e falei, nossa, é verdade. É muito mais fácil você se manter na Série A do que subir da Série B, porque na Série A são 16 classificados. E na Série B são só 4 classificados, né? Você como botafoguense deve estar preocupado, porque o time do Botafogo que eu andei vendo está muito ruim ali. E já fizeram isso ano passado também, né? Contratou 36 e não montou um time. Então, realmente o Botafogo vai continuar. Eu acredito muito que o Botafogo vai continuar na Série B, agora em 2021. Não vai conseguir sair, não vai conseguir ficar entre os 4. Outras equipes do Cruzeiro, que estava lá em altos e baixos, eu tenho tido informação que ele está começando a se ajeitar. Então, a gente teve os times que desceram, Curitiba também, e tem o próprio Vasco, que mal ou bem, na hora, é um time de chegada, diferente do Botafogo, que não é um time de chegada. Então, eu vou dizer para você, Max, que eu já estou totalmente tranquilo em relação à permanência do Botafogo na Série B. E torcendo para ele não cair para C. A que ponto triste a gente chega, né? De constatar isso, né? O Botafogo imagine no futebol carioca, o time de tradição como o Botafogo jogando uma Série C do Campeonato Brasileiro, cara. E o Botafogo, Jansen, me permita falar, ele está acabando com os esportes olímpicos dele. É verdade. A última do Botafogo agora foi acabar com o departamento de voleibol. Hoje o Botafogo é remo, futebol e basquete, mas daqui a pouco o basquete também vai ser extinguido do clube. O remo não pode, né? Porque está no nome. O remo não pode, porque faz parte do estatuto. Não, e está no nome do clube, né? Entendeu? Então, a gente está vendo aí que o Botafogo está passando por uma situação complicada, devendo quase 800 milhões de reais, tentando se tornar um clube empresa e não tem condições para isso, especificações, documentação que o permita se tornar um clube empresa. E um time medíocre, onde o Botafogo contrata jogadores como agora... Botafogo, não desmerecendo de maneira nenhuma, Botafogo contratou agora 2 jogadores do Mirassol, que está jogando a Série A2 do Campeonato Paulista. Como um time desse pensa em ascender para a Série A? Por exemplo, o Botafogo essa semana comemorou a contratação definitivo do lateral esquerdo, Paulo Vitor, do Nova Iguaçu. É muito pouco para o Botafogo, cara. Não vai andar assim. Eu tinha uns amigos vascaínos, né, que ficavam, não, porque o Vasco... Eu falei, cara, olha só, enquanto... Isso naquele ano, né, eu falei, cara, o destaque do Vasco é Pikachu. Então, enquanto o número 10 do Vasco for o Pikachu, eu não acredito em nada. Eu já vi Roberto Dinamite jogando, eu já vi Denner com a camisa do Vasco, né? O Bernardo, conhece Denner, Bernardo? A gente acha o Neymar... Isso. A gente acha o Neymar excelente e ele é. O Denner era uma coisa assim, era surreal ele, né? Então, eu já vi o Vasco... Um exemplo, Jansen, que eu sempre digo o seguinte...
Aquele Flamengo do Zico, que todo mundo afirma ser um dos melhores da história do futebol brasileiro, que foi na Europa, ganhou o Campeonato Mundial lá no Japão, com o melhor da Europa. Esse time perdeu 2 vezes para o Vasco e ganhou na Bacia das Almas no Campeonato de 81. Isso por quê? Porque eu jogou mal? Não, porque o Vasco tinha um tremendo time. Então, o Flamengo era campeão naquela época em cima de times muito bons, né? Então, o campeão mundial, que a gente gosta, está lá, nossa taça velhinha, mas está lá, ganhamos do Vasco com muita dificuldade, porque o Vasco tinha um timaço. Se o Vasco jogasse contra o Liverpool, eu ganhava também, né? Então, hoje, você jogar contra o Vasco e ganhar com o Botafogo é muito triste. A gente quer ver bons jogos, né? E economicamente, para os times, é bom que os 4 do Rio estejam bem. Porque um só e o resto quebrado não adianta, é ruim para todo mundo. De quando o Flamengo estava jogando bem, o Flamengo agora em 2019 conquistou Carioca, Brasileiro, Libertadores, eu falava muito que isso ia puxar o outro Carioca. Que algum Carioca, por conta daquela campanha do Flamengo, ia ver que precisa melhorar e ia botar para acontecer. O Fluminense hoje, ele está jogando como está, creio eu, muito pelo Flamengo de 2019. Pela necessidade de se igualar. Lógico, não vai se igualar, né? Porque ainda não conquistou as mesmas coisas, não está jogando do mesmo jeito. Mas a competitividade veio por conta do Flamengo. Uma coisa que eu acho importante é um legado, né? Legado mesmo, que o Flamengo de 2019 deixou, pelo que conquistou, pela forma como jogou, principalmente, é o seguinte: um time ele tem que se organizar financeiramente para começar a andar. E olha, Bernardo, Carlão, é um negócio difícil. O Flamengo começou em 2013. Nós ficamos 6 anos com os times horrorosos. Pega o time, pega ano a ano, e teve até título no meio do caminho. Você pega lá uns caras que tu olha e fala, meu Deus, esse cara jogou no Flamengo, cara. Era o que tinha. Nós passamos 6 anos pegando o refúgio dos outros times. O refúgio. O próprio Elias, que era um excelente jogador, estava encostado no Benfica, ninguém queria, não. O Flamengo pegou emprestado para fazer ele jogar. Aí, quando o Elias fez até o gol do título da Copa do Brasil, o Benfica falou, e aí, Flamengo, vai comprar? O Flamengo, não tem dinheiro, devolveu o Elias. Né? Na época, foi exatamente nessa época que o Bandeira de Melo entrou, ele dispensou o Adriano. E eu me lembro dos números da época, que o Adriano já ganhava 1 milhão no Flamengo. E ele falou, eu adoro o Adriano é ídolo, mas não dá para pagar 1 milhão. E mandou o Adriano embora. E logo em seguida, mandou o Wagner Love, que também fez muito sucesso, era o tal do Império do Amor. Né? Aí o pessoal caiu de pau em cima do dirigente e ele segurou a onda. E eu me lembro dele falando assim, não é só o Imperador, o Adriano, que ganha 1 milhão. O Wagner Love ganha perto de 1 milhão. E nós não vamos poder isso. Então, é um remédio muito amargo que os times têm que tomar para passar a ter algum crédito na praça, reformular, olhar realmente para a base do Flamengo. Eu me lembro, Jansen, de um goleiro Paulo Vitor, que está hoje lá no Sul, ele se machucou no treino do Flamengo lá em Vargem Grande, numa época que só tinha o campo. O Flamengo ia fazer xixi no mato, os jogadores lá, porque não tinha mais nada, só tinha o campo. E ele, machucado, saiu de campo num carrinho de obra. Mas não é desse de metal, não. Era uma plana, sei lá qual é o nome daquilo, de madeira, botaram o jogador ali em cima, e aquela imagem correu o mundo. Correu o mundo. Então, e eu olhava para aquele terreno que foi comprado com o dinheiro do Zico. Quando o Zico foi vendido para a Udinese, que o Ducho de Abranches comprou aquele terreno, e o Flamengo veio montando o seu centro de treinamento. Tem que ter um CT de ponta, tem que ter um investimento pesado na base, porque a base sustenta. Quando o Flamengo ganhou em 2019 e investiu em 2020, quase 500 milhões de reais saiu lá do Vinícius Júnior, do Renier, lá do Felipe, que ele vendeu. Então, tem que ir vendendo e fazendo dinheiro. Então,
é um legado. Eu já vi dirigentes do Vasco citar o Flamengo, assim, temos que fazer igual o Flamengo. Aí aqueles mais fanáticos, não pode, cara, tem que fazer, deu certo, tem que sanar as dívidas o máximo possível, ter crédito na praça, olhar para a base, montar um CT de ponta, para depois de... O Flamengo durou 6 anos, o Botafogo talvez tenha 10 anos de remédio amargo, mas tem que fazer agora, tem que começar agora, para que lá na frente... e eu vi o Bandeira de Melo falando assim, a gente montava time para não cair, não era para ser campeão de nada, era para não cair, era isso, é o remédio amargo. É verdade, é preciso ter esse equilíbrio mesmo. Vamos passar rápido agora para a decisão da Champions League. Bernardo, que é mais ligado à Champions League, porque o Maxi me disse em off antes que ele é mais ligado à Lampions League. Sabe o que é? Copa do Nordeste. Aí eu não sabia. A Lampions League. Mas o Bernardo é bem conhecedor da Champions League. Quem ganha, Bernardo? City ou Chelsea? É final, né? Final é aquilo, não se joga, se ganha. Acredito eu que o City tem um time, na minha opinião, 1 milhão de vezes melhor que o time do Chelsea, tem um poder tático melhor, o Guardiola conseguiu montar um time que para mim hoje é o melhor da Europa. Se você botar diante do Real Madrid, é melhor que o Real Madrid. Se você botar diante da Internazionale de Milão, que é a atual campeã italiana, é melhor que eles. Então acho que qualquer campeonato europeu que você coloque o City, ele ganha. Porém, o Chelsea é campeão de Champions League e a camisa pesa. O fato de já ter conquistado um título, eles vão jogar a final, querendo ou não, com peso a menos na camisa. Porque você jogar com o peso do time nunca ter conquistado, mexe no emocional. E emocional decide jogo. Qual é o nome daquela estrela do City? De Bruyne? É assim que fala? De Bruyne. De Bruyne. Todo mundo conhece esse cara, só o Tite que não lembrava dele e ele desclassificou o Brasil. Um golaço. O De Bruyne é o Tite, não sei quem é, não sei quem é, agora ele está sabendo quem é. Né? Agora vai saber para o resto da vida, inclusive, viu, Marcos? Eu vi esses últimos jogos dos dois times. Eu achei muito parecido o jogo. É impressionante, cara. A intensidade é a mesma do começo até o último minuto. Não tem que estar acabando. É como se não acabasse nunca. Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande chance no Mundial de 2019, porque eu olhava o time do Liverpool e não via aquilo tudo. E eu acho também que o Flamengo teve uma estratégia muito ruim naquela época. Primeiro, ele já era campeão. Bota os caras para descansar, o time estava esfarelando. Eu vi o jogo, cara, no segundo tempo, o Flamengo deu a pressão boa no time, jogou legal o jogo, mas no final a parte física foi pro brejo, porque estava jogando muitas vezes. E o maluco do Jorge Jesus jogou aquele jogo lá em Santos. Levou o time titular, cansou os caras, tomamos de 4-0. Para que isso? Né? E se ele tivesse descansado, o time estava numa outra vibe. Eu vi o jogo e falei, cara, perdemos. Porque quando eu vi o jogo do Real contra o Grêmio, foi 1-0 só. Mas o Real ganhou quando quis do Grêmio. O Grêmio ficou assustado. Eu vi Santos e Barcelona. Gente, é você chutar o bêbado, né? É você entrar no matador. Tipo, meu Deus do céu, tomara que eu não passe vergonha. Não é ganhar nada, você não quer passar vergonha. Mas naquele jogo contra o Liverpool, o Liverpool jogou melhor que o Flamengo. Não estou falando o contrário, não. Mas eu achei que a gente podia ter feito melhor ali. Agora, quando eu vi os dois, o City e o Chelsea, eu achei muito parecido o jogo. Mas eu também estou contigo. Eu acho que o City está um degrauzinho a mais aí. Eu acho que o City também vai se dar melhor. Tem uma diferença legal entre esses dois times, é que o Chelsea, ele é um time muito de momento, porque os jogadores que hoje são os titulares do Chelsea, no começo da temporada não eram titulares. O Chelsea conseguiu montar um time muito competitivo, muito qualificado, muito por conta do técnico, Thomas Tuchel, que é o atual vice-campeão da Champions League pelo PSG, e está de novo no mais uma final de Champions. Ele conseguiu montar um time forte, um time bom, que joga bem, joga fluido, com jogadores novos. Tem o Jason Mount,
que foi o escolhido o melhor jogador do Chelsea na temporada, acabou de subir profissional, não tem um ano ainda de profissional. Tem o Ziyech, que era do Ajax, chegou no Chelsea, foi contestado, está jogando bem. Timo Werner, na sua primeira temporada com o Chelsea, está jogando bem e já está para poder ganhar uma Champions League. Porém, o City tem um time de estrelas jogando junto há muito tempo. E isso faz uma diferença enorme. Realmente, o Chelsea joga muito bem, só que você vê a diferença na hora do City. O City tem aquele tchan a mais, de que é um time mais consistente, é um time que dá para jogar a Copa do Mundo. Se você botar o City numa Copa do Mundo, acho que dá para até chegar longe. Não foi o Chelsea que foi campeão de 1-0 em cima daquele Barcelona, no auge do Barcelona, que fez o gol com, acho que era o Drogba que fez o gol? O do Bayern de Munique, em 2012, e eliminou o Barcelona na semifinal com o gol do Ramires. Ramires, isso aí. Então, eu vi esses jogos também, e o time, o Barcelona, massacrou, mas a brincadeira ganha quem faz gol. E no final, o cara foi lá e fez o gol. Aí eu me lembro que tinha aquele Torres, sempre entrava no final, é um centroavante grandão, e ele quase fez 2-0. Então, imagina. Então, quando eu pego o scout do Flamengo, o Flamengo está arrebentando 80% de posse de bola. Para o lado, não adianta, tem que ser para frente. Né? Então, City e Chelsea pau a pau. Eu acho que o City tem realmente um time melhor, mas toda vez que eu vejo aqueles caras de azulzão jogando, eu lembro daquele jogo contra o Barcelona. Ficou lá tomando pancada, igual o boxe, e no final ele jogou um jab lá e derrubou o cara, e ficou todo mundo com cara de trouxa vendo os caras ganhar a taça. Inclusive, você agora falou, vou comparando com boxe, segundo o Rocky Balboa, não depende do quanto você pode bater, mas do quanto você consegue apanhar. Exatamente. Mais ou menos fresca. Há mais ou menos 2 horas, 3 horas, o Grêmio anunciou o Douglas Costa. Douglas Costa está de volta no Grêmio. Já estava namorando há um tempão ele lá, estava em negociação. Né? É uma bela contratação. Camisa 10. Uma bela contratação. Douglas Costa no Grêmio é mais uma pitada de emoção e para colocar definitivamente o Grêmio na lista dos possíveis campeões do Brasileirão desse ano, como o Max botou quando ele comentava. Hoje o Grêmio ele também ainda está podendo aí ser campeão da Sul-Americana. Porque eu fui dar uma olhada nos times que estão para jogar Sul-Americana, o Grêmio é disparado o melhor time. Não tem outro time ali que chegue perto do Grêmio. Ele jogou contra um Deportivo Guaíba, da Bolívia. Eu olhei aquilo e falei, gente, é a primeira vez que esses caras andam de avião. Né? É a primeira vez que esse time joga de chuteira. Tomou de 8-0, sabe? Eu falei, não é possível. Os caras, quando viram o Renato, ficou louco, ia tirar foto. Eu falei, gente, isso aí não vai dar certo, cara. Então eu acho que realmente você está razão. O Grêmio está com boa vontade nisso aí. Provavelmente ele consegue mais um título internacional. Por falar em título internacional, e para a gente fechar a nossa tampa aqui, Brasil, Copa América e eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Como é que vocês estão vendo isso tudo? Repete a pergunta aí. Eu digo o seguinte, Brasil está disputando esse ano concomitante Copa América e a própria eliminatória da Copa do Mundo do Catar, já para o ano que vem. Como é que vocês enxergam o Brasil no desenvolvimento dessas duas competições e no preparo para a Copa do Mundo do Catar? Voltei já falando. Quanto à Copa do Mundo, é certo o Brasil marcar presença. Com toda a panela que o Tite vem fazendo, convocando jogadores de empresários, jogadores que muitas das vezes que ele diz que é da sua confiança, mas que eu acredito que existem outros jogadores que também merecem essa oportunidade nessas eliminatórias. E quanto à Copa América, o Brasil vai ter uma participação, com certeza, vai chegar lá naquele momento de poder se classificar para as semifinais e, de repente, aí até ganhar o título da Copa América, mas não de uma maneira convincente, porque a gente está vendo quanto a pandemia prejudicou os países vizinhos nossos, tá? E
e o quanto isso atrapalhou no desempenho do futebol. Então, eu acho que o Brasil vai se classificar, sim, para a Copa do Mundo. Vai fazer aquela presença que ele sempre faz numa Copa América, como uma das seleções que pleiteiam o título. Não vai ser nenhuma surpresa se o Brasil ganhar ou perder. Eu acho que o futebol brasileiro ele ainda se encontra num processo de evolução. A gente já evoluiu, descemos muito, porque achávamos que estávamos numa posição confortável e não estávamos. O Max e o Menino Prodígio estão aí, me corrijam. Mas eu acho que o Brasil, em qualquer competição, Jansen, que ele venha participar, no que se diga em termos de futebol, ele é sempre um franco favorito ao título. Mas eu acredito que esse ano os times estão todos prejudicados e todas as seleções se prejudicaram também. E eu não sei se isso vai, de certa forma, deixar todo mundo no mesmo patamar, vai misturar muito. Eu acho que esse ano, eu já estou falando de Copa do Mundo, nós vamos ter surpresas entre as seleções que se classificarem em primeiro, sabia? Eu digo isso, Jansen, favorecendo o lado brasileiro, porque nós temos vários jogadores brasileiros em atuação na Europa, diferente dos nossos países vizinhos, que o número de atletas que estão jogando competições importantes, como uma Champions League, uma liga, um campeonato europeu, a nossa seleção jogando fora do Brasil, jogando na Europa, o que é diferente de jogadores das outras seleções que estão em menor quantidade. Então, eu acho que isso para o Brasil dá um ganho muito maior em relação às outras seleções, tanto no que se refere à Copa América e à eliminatória. Beleza. E você, Max, o que você acha do Brasil nesse processo? Eu acho que a gente nem deveria ter a Copa América, porque, além disso tudo que a gente está vendo da pandemia, tem a questão política. Na Colômbia está muito séria. Já foi praticamente confirmado que não haverá jogos na Colômbia, todos provavelmente serão na Argentina. Só que a Argentina também não está com tranquilidade lá. Ou seja, esses fatores, essas variáveis, vai igualar realmente muita coisa. Mas, se não fosse isso, o Brasil ainda assim tem um time melhor. A Argentina está numa safra muito ruim de jogadores. O Uruguai também. As estrelas do Uruguai ainda são o Cavani, o mordedor lá, o centroavante, e o Arrascaeta. Então, o Brasil é franco favorito na Copa América, já que vai ter. Eu ainda acredito. Agora, na Copa do Mundo, nós estamos aí há quase um ano, porque ano que vem vai ser final do ano, né? A Copa do Mundo lá. Por causa do calor. De qualquer maneira, chega na época da Copa do Mundo, o time é outro completamente. E não se consegue treinar ninguém, né? Só na Copa do Mundo se consegue reunir 20 dias antes e consegue dar uma cara. E a gente já conhece, o clube do Tite é aquela turminha ali mesmo, né? Aqueles Robertinho, Luiz Adrianinho, eles sacam os caras que eu nunca vi falar. E todos os zinhos, né, Max? Filipinho, tinha um Luiz Fernandinho, não sei o que ele tinha com aquele rapaz que ele levava para tudo que é lugar. Não acredito no Brasil na Copa do Mundo, de antemão, mas na Copa América eu acho que ganha. Na Copa do Mundo eu também acho que o Brasil não vai fazer grande coisa, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos completamente em dissociação com a realidade do futebol mundial. Parece que a seleção brasileira está dissociada da realidade que acontece hoje no mundo. O tipo de jogo, o esquema tático utilizado, a maneira com que convoca os jogadores, é tudo muito diferente do que está se fazendo no restante do país. Eu acho que, pela primeira vez, vamos correr um risco grande, quiçá tenhamos sorte no sorteio das chaves. Mas talvez passemos a primeira grande vergonha de não conseguirmos sequer
passarmos da fase de grupo. Também acho. Olha só, Jansen, levando para o lado da estatística, que a gente sabe que o esporte ele é muito ligado à estatística, eu vou levar para o lado da estatística do humor. O Brasil foi tricampeão em 70, foi tetra em 94, que aí passaram-se 20 anos. Foi penta em 2002, depois de 2 anos. Nós estamos há 20 anos praticamente sem um título. Se for levar nessa pegada, a próxima Copa é nossa. Se fosse assim, a gente não precisa se preocupar. Depois a gente ganha também a de 40, depois a de 62 e por aí vai. A grosso modo. E por aí vai, porque, cara, para uma seleção como o Brasil passar em branco em 5 Copas do Mundo é brincadeira. A gente vê na Copa de 2002, 2006, a gente tinha Kaká, os 2 Ronaldinhos, tinha Rivaldo, e você vai Roberto Carlos, você do time de 11, você tinha uns 8 fora de série. Nós só temos o Neymar. Eu olho para o time e eu só vejo o Neymar, não tem mais ninguém. Você pode tirar um, botar outro, e eu não vejo diferença. Isso é preocupante demais para mim, entende? Isso é que é a minha preocupação. Acho que dessa vez a gente vai ter muita dificuldade, de verdade. Eu acho que nós hoje só temos goleiro e Neymar. Exatamente. Por exemplo, a diferença da Alemanha para o Brasil. A Alemanha, na última Copa, ela foi eliminada na fase de grupos, passou uma vergonha. Hoje, a seleção alemã que vai jogar a Eurocopa é irreconhecível se você colocar do lado da que jogou a Copa de 2018. Eles já fizeram toda uma reformulação em 2 anos. O Brasil está levando o Daniel Alves, cara que jogou 2010. Ou seja, ele vai jogar 12 anos depois outra Copa. Porque ele vai para a Copa. O Tite vai chamar ele. O Tite insiste nesse jogador. Esse, para mim, é o grande problema do Brasil para chegar numa Copa. Enquanto você tem as seleções lá de fora, principalmente as europeias, se atualizando em relação a jogo, em relação à convocação, selecionando os melhores, porque seleção é a seleção dos melhores do país, né? O nome já diz seleção. Exatamente. Enquanto a gente continua insistindo nesses jogadores ruins, os caras lá da Europa estão indo para frente, estão melhorando, estão evoluindo, reformulando. Eles já estão preparando o pessoal que vai jogar a Copa de 2026 lá nos Estados Unidos. Eles já estão vendo no mar para frente. A gente ainda fica pescando o peixe que já foi. Cara, Daniel Alves não tem condição nenhuma de estar na seleção brasileira. Ele não é nem o melhor de São Paulo. Como é que vai ser o jogo da seleção brasileira? E agora, Copa América. O Brasil realmente, eu acho que é o grande favorito a ganhar por conta realmente do que o Max falou. Vai jogar contra bêbado. As seleções vizinhas não têm poder para bater de frente, porque a gente ainda é ruim, somos melhores que eles. A Argentina tem um time que é o time praticamente vice-campeão de 2014. O Uruguai é o time campeão da Copa América de 2011. Cavani e Suárez já eram titulares naquela época. Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, a gente sabe que não faz cosquinha. O Chile até fez, mas a geração chilena que ganhou a Copa América também já está velha. Então, assim, o futuro do Brasil é ganhar a Copa América, porque hoje a Copa América é o que dá para ganhar. E lambe os beijos. E lambe os beijos. Pegando esse teu gancho, o gancho do Bernardo, o gancho do Max, é aquela coisa, né, Max e Bernardo? Vocês são especialistas em comentários de futebol. A gente revela jogadores e convoca, a gente revela jogadores novos e convoca os mais velhos. Pô, que lógica tem essa? Não é não? A gente revela jogadores novos e convoca os vovós. Fala, Bernardo, vai falar. Que por falta de convocar jogadores bons e os melhores brasileiros em atividade, nós já temos o Jorginho, que é brasileiro, mas se naturalizou italiano, é titular do Chelsea, que está na final da Champions League, se naturalizou italiano. O Thiago Alcântara, titular do Liverpool, joga um futebol absurdo, está jogando pela Espanha. Olha o nível de jogadores bons e qualificados que a gente perde por não convocá-los. Só para fechar, eu acho que a cereja do bolo disso tudo é a não identificação da seleção com o povo. Né? A gente sempre teve orgulho, sempre chorou, se emocionou, ninguém mais pinta a rua, ninguém faz mais nada disso. A seleção é uma empresa.
E ninguém torce por empresa, né? Então, nós desvinculamos, os jogadores não moram mais aqui, não jogam aqui, a gente não tem mais nenhum vínculo. A gente assiste, se ganhar, beleza, se não, paciência, a gente fica assim, né? É verdade. Hoje, a camisa amarela já não encanta nem a nós mesmos, o que é extremamente lamentável. Muito bem, minha gente, muito obrigado, Maxi, pela nossa estreia aqui do Esporte Total. Ainda fizemos assim muito rapidamente, muito bacana. Já acabou? Já estamos falando há 1h06 minutos. A gente fala pelos cotovelos, Carlão. Se deixar, o Carlão está acostumado a fazer programa comigo 3 horas na rádio, aí acho que tem que ser mais tempo. Agora que a gente estava pegando o ritmo, né, não, Max? O problema é o gap. Se eu não tivesse gap, era mais tranquilo. É verdade. Muito obrigado, Max. Obrigado, Carlão, por tua generosidade de sempre. Obrigado, Bernardo. E a gente volta no segundo Esporte Total semana que vem, também sempre às sextas-feiras, aqui pelo Link TV. Obrigado a todos, um abraço grande e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Boa noite. Semana que vem eu faço de Recife, que eu vou estar em Porto de Galinhas, tá? Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço.